Bom dia! Muito bom tomar café juntos e verdade, vamos tomar café com Cristo, né? Mais importante, e transmitir a mensagem de esperança por Cristo Jesus e mensagens bíblicas e uma música. Então nós estamos alegres que vocês estão sintonizando e assistindo o nosso devocional hoje juntos. E nós queremos continuar nosso estudo hoje no livro de Abacuque. Abacuque é um pequeno livro. Se a sua Bíblia for igual à minha, que é da Trinitariana, né, Almeida Corrigida Fiel, nós vamos ler hoje na página 1278. E só quero lembrar que amanhã nós vamos ter durante esse tempo de Café com Cristo, nós vamos ter um momento chamado A Bíblia Tem a Resposta. E nós vamos responder perguntas, né? Perguntas enviadas por vocês, por outras pessoas, e nós vamos responder com a Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia ensina sobre diversos assuntos. Mas hoje nós vamos continuar nosso estudo, esse pequeno livro de Abacuque. Se você ainda não leu, quero incentivá-los à leitura. Apenas 3 capítulos, você será abençoado com a leitura desse pequeno livro. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda. Então, como nós temos estudado, o tema desse livro de Abacuque é viver pela fé, né? E viver acima das circunstâncias. Nós sabemos um pouco, né, da história de Abacuque. Como nós temos estudado, ele estava passando por uma crise, estava sendo destruído a cidade de Jerusalém e o povo sendo levado no cativeiro. E aí, Abacuque, esse livro, fala sobre um discurso, um diálogo entre Abacuque e o Senhor, que ele faz algumas perguntas e o Senhor responde. E o Senhor respondeu dizendo para ele que, quando ele ouviu, né, o seu clamor, e disse para ele que os seus planos ainda não chegaram ao fim, e que Abacuque precisava de confiar no Senhor. Portanto, diz versículo 4 de capítulo 2, que o justo viverá por fé. Então, viver pela fé é uma decisão de subir acima das circunstâncias e chegar perto de Deus. Como o profeta citou em Salmo 18 e versículo 30, o caminho do Senhor perfeito faz os meus pés como as das servas e põe-me nas minhas alturas. Então, quando você está na altura, no topo da montanha, você tem uma visão bem melhor das coisas. E nós também, quando nós estamos perto do Senhor, nós podemos ter uma visão correta, como Deus quer que nós entendemos as coisas que estão acontecendo. Nós encontramos essa frase, o justo pela sua fé viverá, citada no Novo Testamento. 3 vezes. Primeiro, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Depois nós vimos, naquele versículo, fala que a fé que chega às alturas é a fé que confia na pessoa certa. Depois nós vimos em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E naquele versículo nós entendemos que a fé que chega às alturas é a fé que crê no impossível. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e o impossível se torna possível pela fé. Mas
Daí nós vimos também em Hebreus capítulo 10 e versículo 38, mais uma vez no Novo Testamento, esse versículo é citado. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, na terceira lição que nós aprendemos como viver acima das circunstâncias, como viver pela fé. Então, a fé que chega às alturas é a fé que avança em todas as circunstâncias. Como diz esse versículo, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós podemos aprender lições através de personagens da Bíblia, né? Como Abraão. Ele passou um longo período de tempo aguardando o cumprimento das promessas do Senhor, mas ele não recuou, ele não voltou para trás. Ele acreditou, ele confiava no Senhor, e mesmo na sua velhice, né, ele viu Deus respondendo e cumprindo a sua promessa. Nem por isso ele ficou às vezes, né, com dúvida. Nós sabemos a vida de Abraão, né, às vezes, né, ele duvidou um pouco, ele abalou na sua fé, ele quis ajudar o Senhor, vendo que a sua mulher não estava dando luz para aquele filho prometido. Então a sua mulher quis cortar o caminho e deu a sua serva para Abraão gerar um filho. Mas isso não era a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos ajudar o Senhor e nós queremos encurtar o caminho. Vamos procurar um atalho, enquanto não é vontade de Deus. Nós temos que esperar no Senhor, no momento certo, e avançar pela fé. Josué e Caleb são duas personagens, né, importantes na Bíblia. Depois de Moisés, Josué, ele conduzia o povo de Deus. E quando ele chegou na sua velhice, ele disse: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. 40 anos, né, que ele tinha naquela época, que ele viu a terra prometida, ele viu os frutos, né, daquela terra, ele viu que manava de leite e manã. Mas daí ele diz: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Os demais que foram com Josué e Caleb, eles voltaram para trás. Eles não tinham fé para avançar e entrar naquela terra prometida. Mas Josué, ele disse: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Se nós vamos avançar e viver pela fé, nós precisamos de perseverança. Nós temos que continuar indo em direção à frente. Perseverança em um mundo totalmente sem esperança em nada, quanto mais em Deus. Um mundo onde todos dizem que correria, não dá tempo para nada. As semanas, meses passam tão rápidos que quando percebemos já se passou o ano. Sabe, Deus sabe como parar nosso mundo, né? Para que nós paramos a correria e nós refletimos em Deus. Perseverança é avançar pela fé. Paulo, ele avançou, ele prosseguiu para frente, levando o evangelho em face de todo tipo de resistência. E ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa que eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Apesar das aflições, das privações, das angústias, açoites, prisões, trabalhos, vigílias, jejuns, tudo que Paulo passou, mas ele avançou pela fé. Persevere em buscar ao Senhor,
mesmo que as notícias sejam más, mesmo que você esteja cercado por problemas. A causa do fracasso na vida de muitas pessoas é que elas começam seus projetos e nunca terminam. Então, os homens que fizeram história e realizaram seus sonhos, eles são pessoas que não se renderam, não desanimaram, não voltaram para trás. Eles perseveraram. Como diz Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não sei se existe uma receita para a felicidade, mas se existir, a perseverança é um dos seus ingredientes. Você tem que perseverar, tem que avançar. A pessoa que desiste se torna uma pessoa derrotada. Nós guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, viver pela fé e avançar apesar dos obstáculos, como diz em Hebreus 10, versículo 38. A verdadeira fé em Deus pode até não evitar que passemos pelo deserto, mas providenciará durante o nosso percurso chuva de maná e fontes a jorrar do solo seco, diz alguém. Abacuque 3, versículo 17 a 19, ele pinta um quadro meio triste, né? Versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Como nós começamos esse ano 2020 com tanta perspectiva de um ano abençoado, alcançar alguns alvos e realizar alguns sonhos, e agora nós vimos esse mesmo quadro, né? Que os campos não produzam mantimento, decepcionem produto da oliveira, muitas decepções. Mas ele diz, o profeta diz: ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como ele podia dizer e declarar que será alegre apesar da falta que ele estava sentindo? Porque ele estava não olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para o Senhor. Não estava olhando para o tamanho da perda, mas ele estava olhando para o tamanho do seu Deus. A verdadeira fé pode até não impedir que os inimigos e problemas se apresentem nos nossos caminhos, mas nos fortalecerá, fazendo com que escapemos das garras das feras. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E por isso Jesus terminou a frase mencionada em João: eu venci o mundo. Então, meu amado, avança, vá para frente, não volte para trás. Mesmo quando enfrenta obstáculos, quantas pessoas só têm fé quando tudo está indo bem? Mas vamos avançar. Avante é o clamor de Deus. Jesus diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se nós vamos viver pela fé, nós temos que avançar, olhando para o autor, consumidor da nossa fé, olhando para Jesus, que nunca vai nos decepcionar. Que Deus abençoe vocês, que você possa refletir nessa palavra, ler esse livro e tirar desse livro, né, algumas joias e para abençoar a sua vida espiritual. E vamos escutar a próxima música e refletir e ter um tempo de oração. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.